O nosso assunto de hoje é dieta cetogênica. A dieta cetogênica, na verdade, é um estilo de vida, mas também pode ser utilizada como uma dieta de emergência. Com ela você consegue perder até 5 quilos em até 2 semanas ou menos. E isso sem sentir um pingo de fome. Legal, né? Então vamos definir o que é dieta cetogênica. A dieta cetogênica é um estilo de alimentação baseado numa ingestão alta de gorduras, moderada de proteínas e baixa em carboidratos. Em última análise, isso vai fazer com que o seu corpo comece a queimar a gordura que você tem armazenada. E também vai usar aquela gordura que você ingere na alimentação como combustível primário. Esse estilo de alimentação, como é baixo em carboidratos, vai deixar de prover o combustível básico do corpo humano, que é a glicose. E aí o corpo tem que mudar para o combustível alternativo, que são os corpos cetônicos, que é fruto de degradação da gordura. Bom, uma dúvida natural a respeito disso é se o corpo vai conseguir funcionar legal com baixo teor de glicose. E a resposta é sim, o corpo consegue funcionar bem, consegue fazer todas as reações, etc., à base de corpos cetônicos. Você só vai precisar de uma quantidade mínima de carboidratos para certas funções metabólicas específicas. Grosso modo, essa dieta tem o mesmo funcionamento básico, o mesmo princípio básico de todas as outras. No final das contas, você acaba comendo menos calorias do que você gasta. E aí, naturalmente, você deve estar pensando, tá, então por que eu deveria dar preferência a essa dieta em relação às outras, se elas são a mesma coisa? E é exatamente nesse ponto que nós vamos citar as vantagens de uma dieta cetogênica. A primeira vantagem é que você tem mais energia e de uma forma constante durante o dia. À medida que você se adapta aos baixos níveis de açúcar no sangue e fica cada vez mais em estado de cetose, que é o predomínio dos corpos cetônicos na sua circulação, como combustível, acabam-se os altos e baixos de energia e disposição. Você consegue manter uma atividade por mais tempo, já que o seu corpo está funcionando com base na gordura ingerida e retirada das suas reservas, e sem perder a concentração por causa daquele impulso para comer um doce. A próxima vantagem da dieta cetogênica é que você ingere alimentos que satisfazem por mais tempo. É mais fácil você reduzir a quantidade de caloria ingerida quando você está numa dieta cetogênica. Isso acontece porque a grande maioria das calorias que você vai ingerir, elas vão vir de gorduras e proteínas, que vão te ajudar a sentir aquela sensação, aquela satisfação, de ter comido bem. E vão te manter sem fome por mais tempo. Então, quando você retira açúcares da sua alimentação diária, você vai perceber que não vai precisar comer muito para suprir as calorias diárias que você precisa. Nossa próxima vantagem da dieta cetogênica é você consegue controlar melhor e reduzir os picos de insulina. Quando você come carboidratos, os seus níveis de glicose no sangue eles vão aumentar rapidamente, especialmente quando esses carboidratos são chamados refinados, os pães, as massas, açúcar na comida e por aí vai. Esse nível aumentado de glicose que vai cair no sangue vai fazer o seu corpo responder rapidamente com a liberação de insulina, que serve, em primeira análise, digamos assim, para dispersar o açúcar no sangue, tornando possível com que músculos e outros órgãos façam uso dele. Com essa consequente baixa de açúcar, você sentirá fome, seja física ou emocional, e o ciclo vai se repetir. Mas quando você reduz a ingestão de carboidratos por causa da dieta cetogênica, os seus níveis de açúcar no sangue vão ser menores e mais equilibrados, ou seja, não vai ter essa variação tão grande. Por conta disso, você vai ter menos propensão a ter necessidade de comer carboidratos e atacar aquele bolo ou comer aquele pão. Além disso, a insulina tem um outro papel importante, que é avisar para o corpo para armazenar gordura. E com essa redução de insulina, você vai começar a liberar mais gorduras armazenadas para o posterior uso em energia e outros mecanismos metabólicos. Ou seja, você começa a utilizar a sua gordura armazenada ao invés de armazenar a gordura. Bom, eu vou falar agora sobre as recomendações de como fazer uma dieta cetogênica. Numa análise geral, as pessoas que desejam fazer esse tipo de dieta, elas precisam manter entre 60% a 75% da sua ingesta de calorias proveniente de gorduras, até 20% dessa ingesta calórica proveniente de proteínas, o que vai dar mais ou menos uns 80 a 120 gramas de proteína por dia, isso, claro, dependendo de necessidades pessoais, peso e por aí vai. E até 15% no máximo da ingesta calórica de carboidratos, sendo que esses devem ser de baixo índice glicêmico, o que no final das contas vai dar mais ou menos entre 20 a 80 gramas de carboidratos por dia. Então, baseado nesse contexto, eu vou fazer um resumo, um apanhado geral de como seria mais ou menos a sua alimentação se você aderir à dieta cetogênica. Basicamente, você vai consumir uma bela quantidade de vegetais, como alface, espinafre, agrião e por aí vai, uma quantidade substancial de gorduras, como azeite de oliva, manteiga, óleo de coco, nozes e outras,
proteínas em quantidade moderada, então, por exemplo, carnes que podem ser gordas, peixes como salmão, atum e por aí vai. Uma ou outra fruta, então, por exemplo, o abacate que é rico em gordura, amora, morango, limão. E algumas fontes de carboidratos que você deve comer em quantidade menor. Então, por exemplo, batata doce, cenoura e afins. Uma coisa importante que eu preciso citar é como são os primeiros dias assim que você começa uma dieta cetogênica. Então, uma coisa interessante que vai acontecer com você é que você vai começar a tomar ciência da quantidade absurda de carboidratos que você estava comendo anteriormente. E você vai perceber que você não tinha a menor ideia. Um hábito interessante que isso traz é o de olhar a tabela nutricional dos alimentos. Outra coisa que vai acontecer é que os seus níveis de sede vão aumentar no começo. Isso porque a dieta cetogênica, no começo, ela faz você perder bastante água, porque o carboidrato ele retém muita água no corpo. E à medida que você vai eliminando ou ficando sem os carboidratos, essa água vai embora junto. Então, uma dica interessante, que aliás deve ser seguida sempre, é manter uma garrafinha de água sempre ao seu lado. Outra coisa interessante que acontece com a dieta cetogênica, e nisso a água se faz importante também, é que as fezes podem ficar um pouco mais ressecadas. A frequência de idas ao banheiro também pode diminuir um pouco. E isso se explica, porque você praticamente está aproveitando tudo o que você está ingerindo, pois são alimentos mais nutritivos, coisa que não acontecia quando você comia porcarias, digamos assim. Reforçando, basta beber bastante água, que o ressecamento das fezes não vai ser tanto problema. Mais uma coisa que eu quero falar sobre dieta cetogênica é a relação com a atividade física. A dieta cetogênica é uma das formas mais eficazes de você perder peso sem precisar fazer atividade física. E isso porque, como seu combustível básico vai ser gordura, no momento que você comer, você vai usar aquela gordura como combustível. E quando essa gordura acabar, seu corpo ainda vai precisar de energia. E ele vai buscar na sua gordura corporal. Ou seja, você não tem aqueles momentos de acúmulo de energia. Isso funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só que eu vou te fazer um pedido aqui. Não usa esse argumento como motivo para você não fazer atividade física. Até porque a atividade física, primeiro, vai acelerar essa perda, vai ser ainda mais rápida. Segundo, ela traz uma infinidade de outros benefícios que eu tenho certeza que você vai querer. E eu vou passar uma experiência pessoal que eu tive a respeito da dieta cetogênica e da prática de atividade física. Nos momentos que eu comia carboidratos ou que eu saía da dieta, era muito fácil chegar na academia e perder totalmente o ritmo, perder a concentração, etc. E isso eu garanto para você, não acontece quando você está na dieta cetogênica. O seu nível de energia e disposição para a prática de atividade física é muito mais estável. A disciplina flui melhor. E para a gente encerrar, eu vou comentar um pouquinho sobre a polêmica do colesterol na dieta cetogênica. Isso, na verdade, vai ser assunto para um vídeo posterior específico sobre colesterol nas dietas low carb, como a dieta cetogênica. Bom, o conceito que todo mundo tem a respeito de colesterol atualmente é que se você comer muita gordura, o colesterol vai subir. E sim, uma coisa que vai acontecer na dieta cetogênica é a subida do colesterol. Mas calma, ela não é maléfica, não é perigosa para você. E eu vou explicar por quê. Em resumo, o que a gente precisa saber sobre colesterol é que algumas partes do colesterol têm efeito X e outras têm efeito Y. Bom, então como funciona o colesterol na dieta cetogênica? Realmente, o nível global de colesterol vai aumentar. Só que esse aumento é às custas de frações benéficas do colesterol, ou seja, só as partes boas do colesterol aumentam, como, por exemplo, o HDL. Já o chamado colesterol ruim, ele acaba por diminuir. Então, na verdade, a dieta cetogênica ela promove uma melhora do perfil do colesterol, apesar dos níveis globais de colesterol estarem um pouco aumentados. E é importante ter isso em mente, porque uma coisa que faz as pessoas fugirem um pouco da dieta cetogênica é justamente essa mudança no perfil lipídico. Então, concluindo, a dieta cetogênica é uma excelente alternativa para perder peso mais rápido e ter um estilo de vida mais saudável, digamos assim.